Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares mais uma vez aqui na área. Hoje vocês estão vendo que eu estou com uma presença aqui super especial, professor André Zogaib, reitor da Universidade do Estado do Amazonas, e o professor Dr. Jonas Oliveira, que é responsável pelo sistema de ingresso da UEA, tanto o CIS quanto o Macro. E hoje a gente está aqui, pessoal, para bater um papo com eles, fazerem algumas perguntas. Eu cheguei a abrir uma caixinha no meu Instagram, vocês colocaram algumas perguntas por lá e a gente vai bater esse papo e hoje vocês vão ter essa oportunidade aí de terem as dúvidas respondidas aí por essas autoridades da universidade. Primeiramente, queria agradecer pela sua presença aqui, professor, e a sua disponibilidade em gravar esse vídeo. Como a gente estava falando aqui nos bastidores, antes de começar a gravação, eu vejo que a sua gestão está muito aberta assim, à questão da comunicação. Então, só o fato do senhor ter cedido esse tempo para a gente e estar tendo essa oportunidade de olhar com carinho para os vestibulandos, eu sei que a universidade ela tem uma grande preocupação com os seus alunos, mas existe também uma preocupação com os futuros alunos que são os vestibulandos. Então, desde já agradeço a sua disponibilidade de tempo de estar aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade, dou aqui minha cordial saudação a todos os espectadores aí do teu canal, principalmente a nossa comunidade do interior do estado do Amazonas. E a Universidade do Estado do Amazonas, ela não está alicerçada somente na sua comunidade intrínseca, né? Ou seja, nos seus professores, técnicos e alunos. A gente está preocupado realmente em oferecer política pública de qualidade, né? Que possa servir a sociedade nos seus mais diversos aspectos. E, é claro, a gente está preocupado com a formação e com a informação que vai chegar, né, aos nossos possíveis alunos, né, aos alunos do ensino médio da rede pública e da rede particular do estado do Amazonas. E muito por isso a gente está aqui trocando essa ideia para que a informação chegue de forma precisa, porque a gente sabe que o teu canal é um canal realmente bem difundido e que ele consegue penetrar no nosso Amazonas, principalmente no interior do estado. Quero agradecer também aqui o professor Jonas, que é responsável por essa área de vestibular, né? A gente se conheceu aqui há pouco tempo também, trocamos alguma ideia. Professor Jonas, obrigado por abrir as portas da universidade, no bom sentido, e esse espaço, assim, hoje uma boa parte do público que me segue no YouTube é a galera interessada no vestibular da UEA, e eu estava conversando aqui antes da entrevista com um professor, que a gente sabe o quão parente ainda a internet é de coisas que falem sobre a UEA. Então acaba que às vezes quando você vai pesquisar algum vídeo, vestibular da UEA, você acaba encontrando um vídeo meu porque é um canal que eu bato muito nesse vestibular. E quero agradecer a sua presença aqui para que a gente possa falar um pouquinho e tirar as dúvidas sobre esse sistema de ingresso da UEA. Sim. Bom, muito obrigado também aos espectadores que estão nos acompanhando. Um momento muito profícuo para isso. A gente fica muito feliz de poder falar da nossa UEA e falar para vocês que a gente espera que esteja conosco aqui também. Então a gente fica muito feliz por esse momento. E até dar esse conhecimento da UEA. Às vezes a gente escuta algumas coisas que até estranham, de questionamentos às vezes de ensino médio, de quanto é a parcela, a mensalidade na UEA. É uma instituição pública para vocês, do estado do Amazonas, para o povo do Amazonas. Então, é um momento muito bom também, porque nós estamos em fase de inscrição, em fase ainda de pedido de isenção, para que a gente possa esclarecer as dúvidas e nos colocar também à disposição, sua, da sociedade. Como o nosso reitor disse aqui, a gente está sempre à disposição, seja pelo WhatsApp, que a gente fornece no site da UEA, ou pelo nosso e-mail também, para responder qualquer dúvida. Temos também no Instagram da universidade, ou da própria comissão de concurso, a gente sempre se coloca à disposição para esclarecer qualquer dúvida, visando que todos vocês prestem as provas e depois a gente se encontre aqui pelos corredores. Legal. Eu gosto de aproveitar, Diego, para iniciar o vídeo, pedindo para vocês também seguirem a gente, tá? Sigam o Diego, não deixem de seguir o Diego, não deixem de seguir o canal do Diego. E sigam também o da universidade, @UEA Oficial. A gente está sempre jogando informações lá. No meu Instagram também, é facinho, @professor_Zogaib. Como é que escreve Zogaib? Zogaib. Zogaib. E o Instagram da comissão de concursos, Jonas, por favor. Depois eu vou passar ele também, porque vai ser o de lá. Estou me acostumando ainda com esse Instagram de lá, que a gente abriu agora esse do concursos, mas eu coloco depois linkado. Eu vou deixar tudo na descrição. Vocês me passaram essa informação, deixo tudo na descrição para a galera só clicar e já cair no... Pode deixar. Gente, assim, primeira pergunta que eu gostaria de fazer, professores, a gente passou por momentos de tensão nas vésperas da divulgação do edital, porque tinha aquela história do STF.
acabaram as vagas da UEA para o interior, meu Deus, como será o interior? E muita gente me perguntando muita coisa, e eu de mãos atadas assim, gente, vamos ter que esperar, se vai reduzir, pode ser que reduza. Mas, professores, quando saiu o edital, nós tivemos uma excelente surpresa. Nós, basicamente, mantivemos o número de vagas e, no caso do interior, até aumentamos. Então, a gente queria entender um pouquinho de vocês o que aconteceu meio que nesses bastidores, que a gente conseguiu manter essas vagas e se isso é algo perene ou se ainda pode existir alguma coisa relacionada a essas vagas do interior que foram questionadas pelo STF. Perfeito, Diego. É interessante a tua pergunta, até para a gente realmente deixar tudo claro. Sim. Né? Eu recebi no meu Instagram que eu passei dias e dias e dias respondendo mensagens com relação a essa questão do STF. Foram centenas de mensagens. E a gente fez vídeo, a gente divulgou. O que acontece? Uma das perguntas mais recorrentes foi a seguinte: a UEA não vai fazer nada, né? Bem, a UEA ela está nesse processo, respondendo às questões desse processo juridicamente, tá? Desde o seu início, desde lá de trás, né? A nossa Procuradoria Jurídica vem atuando de maneira contundente nesse processo, bem como a Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas, né? O nosso governador Wilson Lima está muito sensível a essa situação e deixou todo o aparato do Estado do Amazonas disponível para que nós, desde o início dessas questões, trabalhássemos de maneira muito técnica com relação a essa situação. Né? Então, inclusive, quero agradecer aqui ao governador, ao secretário-chefe da Casa Civil, Dr. Flávio Antoni, ao secretário de governo, César de Tais, ao Dr. Jordano, que é o procurador-geral do Estado, mas em especial também agradecer ao Exaltino, Dr. Exaltino, que ficou responsável, né, pela PGE por tratar dessas questões, bem como o nosso procurador-geral, Dr. Ali, e ao professor Jonas. Então, assim, vocês terem uma ideia de quanta gente está envolvida nessa questão. Então, assim, a grande informação disso tudo, para deixar bem claro, é que chegou, por todos os recursos que nós promovemos nessa situação, isso chegou à última instância jurídica, né, do Brasil, da nossa corte, que é o Supremo Tribunal Federal, né? Então, o Supremo, ele deu uma decisão. E é uma decisão de repercussão geral, ou seja, que não impacta só na UEA, mas impacta em todas as universidades públicas do Brasil com relação à cota. E a UEA, ela foi esse caso de repercussão geral, né? E aí, o que acontece? Em termos de recurso, né, o que a gente pode pedir é um embargo de declaração para que a decisão seja melhor explicada, mas a decisão ainda não foi sequer publicada ainda, né? E ainda há 3 vertentes possíveis de voto sobre essa decisão, né? Que ainda está trabalhando para que seja o menos danoso possível para o estado do Amazonas. Então, assim, a decisão já foi tomada. A decisão já foi tomada, né? Agora, o percentual, a forma como isso vai ser trabalhado, ainda vai ser divulgada, ainda vai ser publicada. E sobre isso a gente ainda vai atuar também de forma mais contundente, mas a gente precisa que seja publicado. Enquanto não é publicado, os efeitos jurídicos ainda não se fazem presentes. Sim. Então, por conta disso, nós decidimos fazer o edital ainda nos moldes da legislação que está em vigor, dessa legislação que vai ser declarada inconstitucional, né? Mas que ainda não foi divulgada, e por conta disso a gente vai trabalhar com essas questões. E esse compromisso com o interior do estado do Amazonas, do governo e da UEA, trabalhando em conjunto, nós decidimos de forma muito integrada com os nossos colegiados, com as nossas escolas, promover mais vagas agora para o interior. Então, por isso, nós oferecemos mais vagas para que nós tivéssemos condição de atender aos alunos do interior do estado do Amazonas. Então, claro, isso não é perene. Essa questão do edital, dos grupos, ainda vai ser trabalhado no momento da decisão do STF, mas o nosso compromisso é de estar sempre oferecendo mais vagas para o interior do estado do Amazonas. Uma outra coisa que eu queria perguntar de vocês é sobre, de forma mais específica para o vestibular, sobre a mudança no conteúdo programático, né? A gente vem acompanhando aí que o vestibular ele vem passando por mudanças do conteúdo programático. Certamente essas mudanças elas visam a adequação ao novo ensino médio. E a gente queria entender um pouquinho de vocês, como é que vocês estão vendo essas mudanças
Como é que essas mudanças estão surtindo efeito no vestibular, no estilo da prova? O que os alunos podem esperar de mudanças no próximo certame? A prova se adequou até a última atualização, até o segundo ano do ensino médio, né? Foi a atualização mais recente. Então, o terceiro ano, a princípio, permanece. E se isso vai realmente se estender no ano seguinte até o terceiro ano, como é que está essa adequação do vestibular ao novo ensino médio? A gente tem acompanhado isso de maneira próxima porque a gente tem o CIS, então o primeiro, segundo, terceiro ano, eles vão sofrendo essas adequações de uma maneira mais sensível. Então, como você bem disse, a gente está ainda no limite do segundo. Então, já houve para as provas do primeiro ano, o ano passado, uma formulação que já vem no novo ensino médio. Isso acontece agora também com o pessoal do segundo. O terceiro ainda mantém o padrão que era anteriormente. Nós temos em vigor ainda o patamar de mudança do ensino médio. Então, se isso se mantiver, a gente vai adequar também para o ano que vem, para o CIS, no terceiro ano, e aí os 3 anos finalmente vão estar acompanhados por esse novo ciclo do ensino médio e alcançando também o do vestibular. A gente vê com bons olhos, os alunos têm gostado, né, dessa nova adequação. Há diferenças entre escolas, ou principalmente no que a gente tem da SEDUC, porque é uma visão macro e única para todas as escolas. Isso pode divergir um pouco das escolas particulares, mas que tem se adequado também muito ao próprio vestibular, porque, querendo ou não, o ensino médio ele dá uma grande flexibilidade com o novo ensino médio. Sim. Mas os vestibulares, mas principalmente aqueles que fazem as provas seriadas, como é o caso da UEA e da própria UFAM também, eles acabam sendo um marco regulatório porque tem a necessidade daqueles conteúdos. Nós temos visto que tanto as particulares quanto a SEDUC, que é uma base muito forte para a gente, porque é o maior público, é a gente conseguir alcançar o maior número de pessoas que já têm um direcionamento deste novo conteúdo, né? Então a gente acaba seguindo muito as normas que vêm da SEDUC, porque para a maioria, as particulares também têm se adequado a isso. Então, não temos recebido muitas divergências com relação a esses conteúdos do que a gente tem depois de análise das provas. Tanto das provas, elas acabam seguindo o mesmo fluxo. Então, para quem já fez a experiência para o CIS ou quiser dar uma olhada nas provas do CIS do primeiro ano, né, que foi do ano passado, vai seguir a mesma linha, mas as provas em si seguem o mesmo patamar. Pode mudar um pouco com relação, aí sim, aos conteúdos. E aí é importante ver os editais, ver os seus conteúdos. Para quem está na SEDUC é muito mais fácil, porque esses conteúdos vão se adequar ao que você já tem visto mesmo. Nas particulares pode divergir um pouco, mas elas têm trabalhado, né, em paralelo para conseguir suprir os seus alunos alguma deficiência por alguma filosofia, mas tem caminhado bem. A gente espera, então, concluir finalmente essa mudança, essa transição no ano que vem, né, chegando ao final do terceiro ano do CIS e aí também para o vestibular como um todo. Aproveitando, Jonas, essa questão da colocação, você já falou, mas só para confirmar mesmo. Então, a base do vestibular da UEA segue as diretrizes da SEDUC, em termos de conteúdo programático, certo? Na sua grande parte, sim, porque é o maior público que a gente acaba tendo. Né? A gente tem hoje aproximadamente 200 mil alunos da SEDUC que vão prestar aí o 1, 2 ou 3 do CIS e também as provas que vão vir para o vestibular. Na possibilidade disso acontecer, né? Não que todos os 200 cabem indo lá. Nossa intenção é essa, de que todos realmente façam, porque vão fazer pelo menos no CIS 1 ou 2 ou 3. Mas a grande base é eles porque é o maior número, né? Você consegue alcançar o maior público assim. Sim. E outra coisa que eu queria perguntar de vocês, assim, todos os anos os alunos ficam muito preocupados com relação a essa questão da banca examinadora. Sabemos hoje que é a VUNESP, mas algum tempo atrás tivemos uma notícia, não vai mais ser a VUNESP, vai ser, não vai ser. Os alunos ficam temerosos com relação a isso porque eles se preparam pelas provas dos anos anteriores, como todos nós professores orientamos que eles façam, né? Se há uma mudança da banca, há uma mudança talvez também no estilo da prova, né? E a gente queria saber como é que essa parceria de vocês com a VUNESP é uma parceria realmente consolidada, os alunos eles podem realmente continuar treinando por esse modelo de provas antigos para se prepararem para os próximos vestibulares, para os próximos processos de seleção da UEA? Esse é um processo que ele realmente acaba sendo sensível, né? A gente entende, e para nós seria muito mais fácil se a gente tivesse isso de uma maneira uniforme, mas não é assim que acontece no setor público. Todo ano nós passamos por um processo licitatório, e aí, mas fala, poxa, mas todo ano é a VUNESP, mas é porque é um processo licitatório também muito rígido. Para fazer a prova da UEA, a instituição ela tem que ter uma expertise muito grande.
É uma prova para mais de 50 mil pessoas, então não é qualquer empresa que pode concorrer a uma situação como essa. Nos últimos anos, de uma maneira feliz, porque a gente também acaba tendo facilidades pela própria dinâmica de trabalho, tem sido a VUNESP. Mas isso aconteceu neste ano também, então a gente conseguiu manter essa parceria. A gente espera que isso aconteça de uma maneira salutar também para a instituição, porque a gente pensa aí tanto na parte de custo, pensa nas partes legais também, que continue acontecendo. Mas isso acaba sendo necessário que a cada ano tenha essa reanálise dentro de um patamar também da administração pública. Então, este ano é garantido que é a VUNESP. Então, a gente já tem, tanto para nós aqui, na parte administrativa e na parte de logística, como acontece, e para os alunos também com relação à prova. E aí, para o ano que vem, ou a cada ano, a gente vai ter que ainda fazer sempre uma reanálise do que pode ou não acontecer, a depender da empresa, e aí cotações, licitações, do que vai ser de benefício também para o EL. E ainda tem outro ponto, Diego, a gente também tem tido muito cuidado da parte técnica, não só da parte logística de distribuição da prova, mas da parte de segurança. Então, é algo que a gente tem batido muito forte, tá? Esse ano nós implementamos uma série de medidas realmente rígidas com relação à distribuição da prova, com chip nas caixas das provas, né? com GPS, com lacre de violação que aciona via satélite e informa do ponto quando as provas realmente foram abertas, né? Para evitar qualquer tipo de situação ou de fraude. Então, assim, a gente tem avançado, inclusive tecnologicamente, nessa situação, e a gente tem cobrado, dentro do procedimento licitatório, que essas questões realmente elas sejam trabalhadas para que no vestibular a gente consiga executar, como foi no ano passado, né? Executar essas questões com muito mais segurança para a administração pública, no caso a universidade, bem como para os próprios vestibulantes, para que eles tenham segurança de que ninguém teve acesso à prova até o momento que a prova foi aberta lá na frente dele. Legal. E outra coisa que eu queria saber de vocês, gente, assim, com relação falando especificamente do CIS, né, que é o nosso processo seriado, ele vem sofrendo as adaptações ao novo ensino médio. Eu queria saber de vocês como é que está sendo essa mudança, se está sendo algo de forma natural ou se essa adaptação da prova ao novo modelo do ensino médio tem sofrido algumas dificuldades, ou como é que vocês estão sentindo essa movimentação dessa mudança no ensino médio? Algo positivo? Enfim. A gente tem visto de maneira positiva, até porque aqueles que elaboram as questões estão dentro do ensino médio, estão passando por esse processo também. Então, há uma modificação na prova, mas no sentido dos seus próprios conteúdos, do que tem sido direcionado. A gente tem tido boas respostas dos alunos com relação às provas, e elas têm sido bem aplicadas, né? A gente tem também nessa parceria, principalmente com a SEDUC, né, como a gente estava falando, porque é quem tem aplicado e a gente acaba tendo um pouco mais de contato. Eles também têm sido felizes nessas alterações, alguns ajustes. A gente até pensando para o futuro, né, como a gente está falando agora do STF, né, uma nova possibilidade, de novas possibilidades também, até dentro do ensino médio, voltadas até para as nossas condições e realidades de provas futuras, voltando um pouco àqueles conteúdos que a gente tinha anteriormente, de história do Amazonas, geografia do Amazonas. Essa flexibilidade, então, nos possibilita, dentro do novo ensino médio, visões de prova que podem também ser úteis para novas visões do vestibular a partir do que vai ser decidido do STF. Então, isso acaba contribuindo, né, dessa nova visão que a gente tem para o ensino médio, na flexibilidade que a gente pode ter e também aplicar isso à prova. Interessante. Quando eu abro alguma caixinha de perguntas no meu Instagram relacionada ao EA, a maioria esmagadora das perguntas são referentes à nota de corte, né? Então, a gente entende que o vestibulando, quando ele está se preparando para o exame, ele precisa ter mais ou menos uma ideia em qual situação ele está, para saber se ele tem grande chance de entrar naquele curso almejado. Os alunos fazem isso resolvendo as provas dos anos anteriores, calculam ali a sua nota e veem mais ou menos uma média. A grande dificuldade hoje, que a comunidade de vestibulandos do Amazonas narra, é justamente sentir a ausência desse parâmetro de comparação. Muitos alunos acabam me pedindo as notas de corte de medicina, e é uma informação que eu tenho guardada, porque os próprios acadêmicos da medicina, eles fazem esse levantamento entre eles, dessa questão da divisão de nota por grupos, e me passo essa informação, e considerando a relevância do trabalho que estou fazendo aqui no Amazonas, eu acabo divulgando ainda essa informação à torno pública.
Em relação aos outros cursos, a gente tem um pouquinho essa dificuldade. E aí os alunos perguntaram se a universidade tem a intenção ou se existe algum tipo de projeto, ou se pode haver um projeto que dê para eles um norte no sentido de tornar essa informação pública de quanto que eu preciso de nota para entrar no curso, por exemplo, de ciências biológicas. Quanto é que eu preciso? Eu sou do grupo 1 ou grupo 2 e preciso atingir tal média. A gente tem diversas informações aí. Eu acho que a primeira ponto é com relação à nomenclatura, para a gente deixar um pouco mais tranquilo aos alunos com relação à entrada, principalmente aqueles que são do interior. A gente não vai utilizar a nota de corte, porque quando a gente pode pensar em nota de corte, a gente pode pensar em exclusão, ou seja, a partir daquela nota, todo mundo que está para baixo está automaticamente excluso, né, da possibilidade do vestibular e do CIS. Isso não acontece nos vestibulares e CIS da UEA. Então, o que nós temos é uma classificação, e essa classificação vai estar relacionada às vagas. Então, enquanto houver vaga, vai sendo chamados os alunos mediante as possibilidades também de chamadas, porque a gente tem que cumprir o período letivo. Então, muitas vezes, 3, 4 chamadas, e a gente vai chamando conforme os grupos vão acontecendo dentro desse processo. O que acaba ficando, então, já que não há uma nota de corte específica e pode chegar até o final da lista desde que haja as vagas, é qual foi a última nota. E essa última nota ela é pública, né? A gente pode simplesmente sistematizar ela, ou seja, qual foi a última nota que foi para cada um de entrada. Então, ela é pública como? Em cada chamada. Então, dentro da última chamada, qual foi a última nota do último aluno que entrou? Isso vai variar um pouquinho a cada ano, porque varia um pouquinho a prova, varia um pouquinho com relação àqueles alunos que prestaram o ano, não eram as mesmas pessoas. Então, a gente pode ter uma pequena variação, né? Mas a gente pode, então, tornar isso de maneira mais fácil de ser observada, pública ainda, mas qual foi a última nota? E aí você pode ter uma ideia de, se esse foi o último, eu tenho que alcançar mais do que isso para conseguir entrar. A gente consegue fazer isso e depois possibilitar contigo numa parceria para fazer essa divulgação, a gente elenca e depois repassa isso para todos os cursos. Para quem for receber, talvez vai bater lá no edital e um curso, talvez veja nessa lista e fala, mas não tem a nota. Cursos novos. A gente tem, por exemplo, gestão hospitalar, a gente tem, por exemplo, agora arqueologia, mineração, ou um curso que é de oferta especial, ou seja, ele é um curso que é ofertado de maneira periódica, durante um certo tempo, em um certo local, e depois não vai acontecer. Então, talvez ali você não tenha uma nota específica. Cursos muito voltados ao interior. Temos também para a capital, oferta especial em algum caso, mas muito voltado ao interior. Mas os cursos de oferta regular, esses a gente consegue colocar de uma maneira tranquila, então pensando sempre no último classificado, no último que entrou dessa nota. É interessante. E por último, professores, assim, eu queria saber do trabalho que está sendo feito hoje na UEA, né? Saindo um pouquinho dessa questão do vestibular, aproveitando o alcance do canal, eu queria que vocês falassem um pouquinho da gestão, do que vocês estão fazendo em termos de melhorias na UEA, quais são os projetos futuros, o que a gente pode esperar aí da UEA nos próximos anos ou meses, o que vem de novidade que pode ser falado aí, ou alguns spoilers que eventualmente vocês possam dar para a gente ficar cada vez mais antenado nessas novidades da nossa universidade. Bom, obrigado aí, Diego, pela pergunta. A gente está muito focado em resolver algumas questões, primeiramente de reestruturação da universidade, trabalhando questões administrativas, para que a universidade, primeiramente, ela se torne mais eficiente, ou seja, que a gente consiga fazer mais com menos recursos, né? A partir daí, a gente consegue buscar eficácia, ou seja, cumprir com a finalidade constitutiva da universidade, alcançando resultados positivos nas avaliações dos cursos, que a gente já vem logrando êxito. Por exemplo, o curso de medicina, que em um dado momento recebeu nota 1, né? Na nossa existência aqui, a última avaliação recebeu nota 4, um total de 0 a 5. Né? Então, a gente está muito preocupado com a questão da qualidade do ensino, a gente está preocupado em reestruturar os laboratórios da nossa universidade. Quando a gente chegou aqui, por exemplo, nós tínhamos 8 laboratórios catalogados, registrados na nossa universidade, de um total de 140 laboratórios que hoje a gente tem o registro, e isso é muito importante, por exemplo, para a captação de recursos. Né? Então, a gente tem trabalhado também nesse processo de captação de recursos de PDI, da lei de informática, que a gente tem aplicado de maneira mais forte, mais incisiva. Né? O próprio fundo de reserva, que vem da captação desses recursos, está sendo amplamente divulgado e disponível, né? Disponibilizado, né? Dado a acessibilidade às pessoas por meio digital. Né?
Então, assim, a gente tem trabalhado nessas questões para deixar realmente a universidade com mais participação, com mais gestão e com mais transparência. E, assim, dentro desse processo, a gente tem criado canais de comunicação mais eficazes, né? Não à toa a gente reestruturou a nossa ouvidoria, criou um sistema de ouvidoria, né? A priori com professores do curso de Direito, para que a gente consiga estruturar essa ouvidoria, mas nós estamos num processo de implementação para que nós tenhamos representantes de todas as escolas da capital e do interior, justamente para que nós consigamos ter um canal direto de comunicação com os nossos professores, técnicos administrativos, alunos e com a comunidade externa à universidade, né? Então, a gente tem trabalhado nessas questões. É óbvio que a gente também tem levantado informações de necessidades de cursos no interior, de cursos na capital, que a gente possa vir a criar ao longo desses anos. Mas é sabido aqui, isso foi dito desde a nossa eleição, que nós só vamos manter cursos e criar cursos que, evidentemente, nós tenhamos condição de dar o mínimo de infraestrutura exigido pela legislação federal e estadual. Uhum. E com relação ao vestibular, Jonas, o que a universidade tem feito assim? O que você percebe em relação de melhorias que vêm sendo feitas e implementadas especificamente na área do vestibular? Olha, desde a gestão com o professor André, a gente tem procurado fazer uma análise de como tem sido o processo dos últimos certames, como é que a gente podia melhorar isso. E aí a gente tem tanto um foco interno quanto externo. Tanto no foco interno, de vagas ociosas que possam não ser preenchidas, como é que a gente possa otimizar isso. Estava falando contigo até agora há pouco, na possibilidade de como é que nós vamos ter as próximas chamadas do vestibular. A gente tem, hoje, devido às limitações programáticas para a gente cumprir com relação às análises de PCD, por exemplo, certa limitação de tempo, para que a gente consiga cumprir o calendário letivo. Mas a gente vai ter, então, para esse certame, uma chamada um pouco diferente. A gente vai ter a chamada daqueles que são oficiais e 30% a mais, voluntariamente, para que possam entregar os seus documentos. Para que, conforme houver alguma desistência, alguma coisa que for rápida, a gente já possa imediatamente fazer a fila correr. E aí a gente, na próxima chamada, conseguir fazer isso novamente. Então, a gente está tentando otimizar as chamadas, mesmo dentro de 3 ou 4 chamadas, do que a gente tem em perspectiva hoje, mas para otimizar a entrada dos alunos. Então, essa é uma visão interna de como a gente pode otimizar. Os nossos processos também, a gente estava falando há pouco da VUNESP, para como a gente pode, seja com a empresa for, tornar isso mais fácil, mais dinâmico para as nossas aplicações, mais procedimentos internos. E o procedimento externo, a gente está vendo um exemplo disso aqui agora, né? A abertura que a universidade tem em comunicação para que a gente possa transmitir informação, replicar informação. A gente começou esse ano já de uma maneira experimental, mas aí eu falo experimental porque a gente quer ampliar também para as instituições particulares, mas nesse momento a gente teve que dar um foco para pública. Então a gente está numa parceria com a SEDUC, justamente para quê? Para informação, como a gente está fazendo aqui agora, para informar os alunos do ensino médio, e aí por isso também SEDUC nesse momento, a possibilidade da isenção. Então a gente tem tantos alunos do interior que muitas vezes não tem, ainda por estar na possibilidade do primeiro ano no ensino médio ou do segundo, de que a UEA é uma instituição pública e para ele. E de que ele pode tentar fazer a prova de uma maneira gratuita. Então tem isenção para isso, tem várias categorias. A gente teve um vídeo agora feito pelo governo do estado, que está linkado ali no Instagram dele, de uma maneira muito didática de como é que isso pode acontecer. A gente está fazendo isso na SEDUC também, estivemos lá ontem fazendo vídeos com divulgação de como é que isso pode ser feito para esses alunos mais carentes, né, que têm essa necessidade. Então a gente está focado muito na comunicação para que a gente possa abrir, né, para esses alunos a possibilidade realmente de se inscrever e, quando for o caso, com a taxa de isenção, para que a gente possa passar as informações que sejam necessárias, tanto que foi criado agora, essa semana ainda, por isso que eu ainda vou passar para ti o do Instagram, porque nós estávamos muito vinculados ao Instagram da própria UEA, mas também nós vimos a necessidade de ter Instagram específico para passar justamente essas informações e vinculados aos gestores que possam replicar isso aos seus alunos e agora contigo também aqueles que têm acesso aos alunos. Então, a gente está tanto num foco de procedimentos internos para que a gente possa trabalhar isso. Um outro exemplo, a gente está conseguindo voltar a uma data muito mais fácil para o aluno com relação ao vestibular. A gente voltou a uma data que a gente tem na capital, né, na movimentação grande que a gente tem aqui de trânsito, lá para outubro a nossa prova. Então a gente tem uma prova que vai acontecer no domingo, e agora domingo cis.
E por quê? Porque o CIS ficava lá para terça-feira. Mas aí o pai que leva um filho de 15 anos e vai ter que acompanhá-lo, porque ainda é recente, a gente tem isso muito na capital, e podia ter alguma dificuldade. E hoje o CIS é maior do que o vestibular, tem um número muito maior e isso gera uma circulação na cidade muito grande. Então a gente trouxe ele para o domingo para que a gente pudesse ter uma tranquilidade maior. E aí ficou o vestibular para a segunda, para a terça. A gente entende que tem pessoas que trabalham que estão na segunda e na terça, mas pelo menos na capital, que é um grande volume também, terça-feira é feriado, muito provavelmente na segunda, ponto facultativo, então a gente também está de olho. E essa nossa data, ela é de janeiro, quando a gente já conversou com o reitor, e o reitor determinou essa data. A gente tem já um pensamento muito antes, né, visando como a gente pode facilitar a vida do aluno, da família, né, que estão em torno do aluno, para que ele possa realmente chegar no local de prova tranquilo. Então que a gente tenha um trâmite amplo. A mesma coisa com relação à própria divulgação. A gente estava muito reticente, né, da expectativa, a gente sempre acompanhando lá no STF para ver se tinha alguma divulgação, como o reitor disse. O processo está suspenso, então a gente realmente optou para manter o status quo, mas com isso também lançando o edital num prazo que seja execuível para ele poder ler, ver com calma, ter o tempo de qualquer questionamento que não houve. E aí a gente também ter o período de isenção para que tudo aconteça de uma maneira tranquila, para que o aluno também possa se preparar. Então a gente está num cuidado realmente com o aluno de que ele tenha ciência de todo o processo e chegue preparado com calma para a prova. Olha, gente, primeiramente eu queria agradecer muito aqui a disponibilidade de vocês. Eu sei que são pessoas hiper ocupadas e, acima de tudo, agradecer por vocês estarem humanizando a universidade. Eu acho que essa é a palavra correta, né? A gente sempre vê a universidade em cima de um pedestal como uma coisa, para muitos, inalcançável, que é meramente um sonho. E cada ano que passa a gente vê a UEA abrindo mais as portas e com a sua gestão, professor, a gente vê essa abertura, né? A exemplo de você estar cedendo esse tempo para gravar um vídeo para um canal no YouTube. Então eu acho isso muito interessante porque a gente, de uma certa forma, aproxima a universidade de quem realmente a universidade tem que ser, que é do público do Amazonas. Então eu queria agradecer aqui a participação de vocês nessa entrevista. Se vocês quiserem colocar alguma consideração final, mas eu deixo aqui em público o meu agradecimento e deixo também o meu canal aberto a qualquer tipo de divulgação que vocês queiram fazer em termos de vídeo institucional, seja de vestibular ou de qualquer ação que a universidade esteja fazendo. Eu sempre me coloco à disposição e tenho certeza que, da mesma forma, vocês sempre vão nos proporcionar essa abertura para que, quando a comunidade de vestibulandos tem alguma dúvida, algum questionamento, a gente possa tirar realmente essa dúvida diretamente com quem tem as respostas para isso. Obrigado, Diego. Eu que agradeço em nome da Universidade do Estado do Amazonas, né? Você ter vindo direto ao fonte das informações é importante. A gente tem realmente tentado fazer um trabalho mais humano, ouvindo as pessoas, mais próximo da comunidade, mais próximo da sociedade. E, assim, como mensagem, eu quero dizer a todo o povo amazonense, a todos os vestibulandos, que lutem sempre pela UEA, defendam sempre a UEA. A UEA é um patrimônio do povo amazonense. É um patrimônio do estado do Amazonas e é esse sentimento que nos move, né? É oferecer realmente não só a educação de nível superior, porque a gente acredita que a educação de nível superior, de fato, ela muda a vida das pessoas, como mudou a minha, como mudou a sua, como mudou a do Jonas, né? A educação superior ela é muito importante nesse processo. Então, assim, a partir do ensino, a gente consegue realmente mudar a perspectiva. Mas a universidade não é só ensino. A universidade também é pesquisa. E por meio das pesquisas que a gente desenvolve aqui, com os nossos professores, técnicos e alunos, a gente pode mudar muitas realidades, desenvolvendo produtos, desenvolvendo serviços, desenvolvendo tecnologia que possam impactar positivamente na sociedade e que possam, de fato, mudar a dinâmica social e a economia regional. Então, a UEA ela tem desenvolvido muita pesquisa. E a universidade também não é só pesquisa. A universidade também é extensão. E nesse processo de extensão, nós temos acesso a diversas políticas públicas de saúde, de educação, de empreendedorismo, que são, de fato, oferecidos à sociedade. A policlínica odontológica, né, os projetos que são levados à parte rural, os empreendedores, enfim. E a universidade também não é só extensão. A universidade também é inovação. Então, nós temos trabalhado com projetos de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos aqui, e isso tudo de forma integrada. Então, a UEA é tudo isso.
e a gente consegue, em conjunto com o governo do estado do Amazonas, disponibilizar isso para a sociedade. Então, lutem sempre pela UEA, lutem sempre por esse patrimônio, defendam sempre a universidade e sigam-nos nas nossas páginas, nos nossos canais, nos canais dos nossos... eu vou até te chamar dessa forma, o parceiro, porque o Diego tem sido um grande parceiro divulgando o trabalho que vem sendo feito aqui na UEA, e contem sempre conosco, meu amigo. Eu que agradeço. Para a gente é uma honra ter um espaço, ao contrário de que muitas universidades faziam, de que muitos professores achavam em dado momento, se distanciando, colocando a universidade num pedestal, como você mesmo falou. A nossa visão, a visão da nossa gestão é justamente olhar para vocês, olhar para esses canais com uma oportunidade justamente de colocar a universidade onde ela tem que estar, que é no seio da sociedade. Então, muito obrigado. Gente, cartão de memória da câmera encheu, então estou terminando aqui a gravação no celular. A mensagem do professor André foi captada corretamente. Professor Jonas, só para a gente retomar, obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente conversando sobre os processos seletivos da UEA. Eu te agradeço a possibilidade da gente, mais um parceiro que a gente tem para a gente poder divulgar as informações da UEA, do vestibular, e eu não posso perder a oportunidade. A gente está em semana de finalização de período de isenção. É um momento sensível. Se você está pensando em fazer o vestibular, mas está com dificuldade financeira ou CIS, não perca a oportunidade por conta disso. A UEA tem diversas possibilidades de pedido de isenção. Isso termina amanhã, sexta-feira, dia 28, às 5 horas da tarde, horário de Manaus. Vocês sabem, é muita gente. Sempre pode ter um pouquinho de trânsito na hora de aplicar o site. Então, se antecipe, faça isso com calma. Faça seu pedido de isenção, é agora. E aí não perca depois o final, porque as inscrições terminam no dia 31 de agosto. Escolha seu curso, venha para a UEA. É isso, gente. Finalizando o vídeo aqui, mais uma vez agradecendo a participação de todos. Vejo vocês no próximo vídeo do canal. Grande abraço a todos e até lá. Valeu!